Recomeçar não é começar do zero. É valorizar aquilo que já é seu. Quando eu comecei essa série, eu achava que o último episódio já teria a casa completamente pronta. Tudo no lugar, tudo finalizado, tudo perfeito. Mas a verdade é que nem tudo ficou pronto. E tá tudo bem. Porque talvez essa tenha sido uma das maiores lições dessa reforma. Uma casa viva nunca fica completamente pronta. Ela acompanha a vida, ela se ajusta, ela muda de rota, ela responde às nossas fases e muda, assim como nós. Ao longo desse processo, algumas coisas saíram exatamente como planejado, outras nem tanto. Alguns prazos mudaram, algumas decisões apareceram no meio do caminho, algumas coisas que pareciam simples puxaram outras mudanças, e isso faz parte. Porque uma casa não é um cenário congelado, ela precisa funcionar para a vida real. Durante essa transformação, algumas decisões foram muito importantes. A primeira delas foi criar mais espaços de armazenamento. E aqui é preciso dizer uma coisa: armazenamento não é só para guardar mais coisas, é sobre criar um filtro. Quando você ganha um lugar para organizar, você também precisa decidir o que merece continuar ali. O que fica, o que sai, o que ainda faz sentido, o que só estava ocupando espaço. E esse talvez tenha sido um dos exercícios mais importantes dessa reforma, porque desapegar não é apagar a história. Algumas coisas podem continuar na memória, mesmo sem permanecer no ambiente. Outras mudam de lugar. Algumas ganham nova função. E outras simplesmente deixam de fazer sentido para essa nova fase. E tá tudo bem, porque amadurecer também é escolher. Outra coisa que foi importante nesse processo foi entender que a casa não poderia mais ter só a minha cara. Ela precisava ter a nossa cara. E isso exigiu conversa. Não bastava olhar só como design e decidir o que ficaria bonito. Era preciso que fizesse sentido para nós dois. O que representava ele, o que me representava e o que representava a nova vida que nós estamos construindo juntos. Porque uma casa pode até ser bonita quando nasce de uma única visão, mas era só vir lá quando as pessoas que vivem ali conseguem se reconhecer nela. E por isso, muitos momentos, a pergunta não era apenas: isso combina? A pergunta era: o que essa peça representa? Como isso me faz sentir? Isso me representa? O que podemos reinventar aqui? Isso resolve a nossa necessidade? Isso vale o investimento? Essas perguntas foram guiando o processo. E talvez sejam perguntas que você também deva fazer na sua casa. Porque, no fundo, o que nós estamos tentando entender é que papel a casa ocupa na sua vida. Ela te acolhe? Te representa? Te acompanha? Te organiza? Te inspira? Ou ela só pesa? Ao longo dessa série, eu falei sobre obra, planejamento, objetos, memória, identidade, escolhas. E tudo gira em torno de uma pergunta maior: como os ambientes influenciam quem nós somos e também como expressamos quem somos através dos ambientes. A sua casa fala. Mesmo quando você não percebe, ela fala pelos objetos que você escolhe, que você mantém, os móveis que permanecem, os cantos que você evita, pelo espaço que você usa mesmo sem pensar. E foi por isso que eu quis encerrar essa temporada com um diagnóstico. Não para dizer se sua casa está certa ou está errada, mas para te ajudar a entender qual é a sua relação com o seu lar. Porque cada pessoa se relaciona com a casa de uma forma diferente. Algumas guardam memórias, outras buscam acolhimento, algumas querem expressar sua própria identidade, outras precisam de movimento e transformação. Algumas pessoas se adaptam sem perceber e outras só pensam em custo e investimento. Nenhum perfil é melhor que o outro.
São apenas formas diferentes de construir a relação com o lugar que nós chamamos de lar. E esse diagnóstico ele foi criado para funcionar assim. Ele te dá o resultado, a consciência, o desafio e o caminho para a solução. Porque o objetivo não é vender uma resposta pronta. É fazer você pensar, agora eu entendi por que eu travo. Agora eu entendi por que certas escolhas não fazem sentido. Agora eu entendi por que esse ambiente não me acompanha mais. E a partir dessa consciência, fica mais fácil decidir o próximo passo. Se você quer fazer por conta própria, eu tenho guias e materiais que podem te ajudar. Se você sente que precisa de um olhar mais profundo, a minha consultoria Essência Revelada pode te ajudar nesse processo. Se o seu imóvel precisa performar melhor como investimento, o homestaging pode transformar esse espaço em algo mais estratégico e desejado no mercado imobiliário. Mas antes de qualquer um desses caminhos, existe uma etapa essencial: entender como você se relaciona com a sua casa. Por isso, o diagnóstico vai ficar disponível junto desse episódio. Eu quero te convidar a responder ele com calma. Não pensando o que seria bonito, mas pensando no que é verdadeiro para você. Sobre a minha casa, ela ainda não está completamente pronta. Alguns detalhes ainda serão ajustados, algumas fotos daqui ainda serão feitas, algumas decisões ainda vão aparecer com o tempo. Mas eu resolvi encerrar essa série aqui porque o feito é melhor do que o perfeito. E porque seguir um cronograma também faz parte da vida. Às vezes a gente não começa porque está esperando que tudo fique perfeito, mas a vida acontece no processo e a casa também acontece no processo, assim como a sua transformação. Então, eu te convido a continuar acompanhando a gente aqui nas redes sociais, porque eu vou mostrar as fotos finais, os detalhes do antes e depois, os próximos ajustes dessa casa que continua viva. Além disso, eu vou começar a convidar pessoas para falar das suas próprias experiências de transformação e de como isso refletiu nos ambientes que elas habitam. Vai ser uma espécie de segunda temporada do Que Já É Seu. E essa é a direção que eu estou tomando por aqui. E eu não estou aqui para te mostrar o que falta na sua casa. Eu estou aqui para te ajudar a valorizar aquilo que já é seu. E a partir disso, entender qual pode ser o seu próximo passo. Até a próxima fase.